Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Mais uma vez, no guiar do Espírito Santo, vamos dar início à nossa reunião. Vamos meditar na palavra de Deus e, posteriormente, vamos ter um tempo de oração. Amém? Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João. Nós vamos ler no capítulo 5, versículos 18 ao 20, que diz assim: Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquilo que é verdadeiro e que estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez nós te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concede para estarmos meditando na Tua Palavra e também orando conforme o Teu Espírito nos guiar. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando no sentido de entendermos aquilo que o Senhor traz para nós nessa noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos meditar nesse trecho. Conforme a palavra de João, Jesus guarda e dá entendimento a todos que dele é nascido, ou seja, aqueles que se tornaram filhos de Deus e vivem na dependência de Jesus e assim têm a certeza e a confiança que o maligno não lhe toca. Isso não é novidade, nós temos essa certeza pela misericórdia e graça, assim como pela fé em Cristo Jesus. Mas, para a nossa meditação, o fato é que na natureza podemos ver um exemplo, para nós entendermos, que uma presa só corre o risco de cair numa armadilha quando ela se aproximar desatentamente dessa armadilha. E esse fato foi tão importante no tempo dos discípulos e continua sendo tão importante na atualidade, quando os mesmos, os discípulos, foram exortados por Jesus. E nós também, hoje, somos exortados quando lemos as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 26, versículos 38 ao 45, que diz: Então ele lhes disse: A minha alma está triste, que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: Meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando-se outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhe: Ainda dormis e descansais? Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, nesta exortação de Jesus, ela traz dois pilares para a nossa vida espiritual: vigiar, ou seja, estarmos alertas, sermos conscientes das nossas próprias fraquezas e observar as
as armadilhas ao redor, que pela misericórdia de Deus somos alertados pelo Espírito Santo. E o segundo, orar. Buscar o socorro e a capacidade para vencer as armadilhas e não cairmos em tentações. No poder daquele que venceu e intercede por nós, ou seja, Jesus Cristo. O poder de Deus em nós. Lembrando que sozinhos somos altamente limitados e vulneráveis. Essa exortação é um convite para alinharmos as nossas palavras, as nossas ações com a palavra de Deus e sermos em todo o tempo guiados pelo seu Espírito. Os discípulos estavam com Jesus em todo lugar, em todo o tempo. Acompanhavam o Senhor em todas as suas caminhadas e ensinamentos. E mesmo assim, Jesus chamou a atenção deles por 3 vezes no mesmo dia, quanto ao vigiar e orarem. Como nós lemos, Jesus disse: ficai aqui e vigiai comigo. Saiu para orar e quando voltou, achou-os dormindo. E disse: vocês não pudessem vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Era um alerta do Senhor Jesus aos seus discípulos. Jesus voltou a orar. E voltando outra vez, Jesus os achou novamente dormindo. Foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e descansais? Como citei, esse fato foi tão importante no tempo dos discípulos e continua sendo tão importante na atualidade, que somos exortados constantemente nestas palavras do Senhor Jesus. E por que, então, a exortação constante? Creio que a resposta está em 2 trechos, em vários, mas vamos ler 2 trechos da palavra de Deus. O primeiro está em Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Diz assim: sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornaste necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. E o outro trecho que eu gostaria de ler está em Judas, capítulo 1, versículos 19 ao 25, quando ele diz: estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvidas, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. E a outros demonstrais misericórdia com temor, tendo repugnância até à roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. Ao Senhor Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, para todos sempre. Amém. Então são essas palavras, desses 2 trechos. E também na semana passada nós meditamos a respeito da confiança
inabalável que todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador a tem. E assim, compreendendo que devemos, em gratidão e um coração sincero, colocar-nos da dependência total de Jesus e nos mantermos firmes e confiantes em toda a provisão que vem do Senhor, pois precisamos ter também inabalável a nossa fé, na certeza que o Senhor tem um propósito para cada um dos seus filhos. Temos consciência que esse propósito não está sujeito a nós mesmos, mas cabendo ao Senhor nos revelar e assim sermos capacitados pelo Espírito Santo para os realizar. Contudo, não podemos, de forma alguma, deixarmos de vigiar a respeito do nosso viver em Jesus Cristo. Então, para a nossa meditação, é muito importante a definição de vigiar, que diz: a palavra vigiar significa observar atentamente, estar alerta ou tomar cuidado com algo ou com alguém. Envolve manter a atenção focada para proteger, fiscalizar ou aguardar por um evento. Então, vigiar assume diferentes nuances dependendo do contexto. Observação e controle significa fiscalizar, inspecionar ou monitorar algo para garantir que tudo ocorra bem. Um outro nuance, diferente que podemos encontrar nos dicionários é proteção e cuidado. Pode ser cuidar de alguém ou de algo de forma zelosa e atenta. E, evidentemente, o ponto no qual vamos meditar no sentido espiritual, que envolve nos mantermos acordados espiritualmente, estar precavidos contra as artimanhas da natureza humana e não cairmos nas armadilhas do inimigo das nossas almas, o diabo, e assim sóbrios espiritualmente, aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, voltando aos textos bíblicos, vamos meditar neles. Na primeira parte, o texto que nós lemos em Hebreus. Pois vos tornaste lento para ouvir. Em um mundo tão barulhento, com inúmeras fontes e uma diversidade enorme de assuntos, alguns bons e outros ruins demais, cheio de distrações digitais nas palmas das nossas mãos, nos vemos numa grande necessidade de nós nos policiarmos e nos aplicarmos em ouvir e meditarmos na palavra de Deus, reconhecendo a prioridade deste ato. Precisamos que alguém vos ensine de novo, ou seja, um outro ponto, quando ele diz: precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E não há nada mais elementar e de suma importância que meditar na palavra de Deus e orar na direção do Espírito Santo, como nós temos aprendido e repetido essa exortação por diversas vezes. Também o autor diz: vos tornaste necessitado de leite e não de alimento sólido. Então fica uma pergunta: vocês não achariam estranho um adolescente, ou um jovem, ou mesmo um adulto voltarem a tomar mamadeiras como faziam quando pequenos para se alimentar? Estes necessitam de alimento espiritual mais substancial do que uma mamadeira. Ou seja, jovens, adolescentes, adultos necessitam de alimento que é a palavra de Deus, e isso todos os dias. Porque
Qualquer pessoa que se alimenta de leite espiritual, falando como lemos, é inexperiente na palavra da justiça. Então, o alimento sólido para todos que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Simplesmente não há outra maneira de crescermos em conhecimento do Senhor Jesus e sua obra, e assim testemunharmos a respeito do seu amor, da sua misericórdia, se não nos empenharmos em fazer, ou seja, nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, e isto com sinceridade e dedicação. A segunda parte está em Judas, como nós lemos, quando ele diz: vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Judas nos fala sobre nos aproximarmos das armadilhas espirituais e sermos tragados pelo pecado. Então, Judas nos mostra o caminho a ser tomado diariamente, ou seja, edificando-nos sobre a nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Uma outra coisa que ele diz, reconhecendo em todo tempo e lugar, e assim nos conservando no amor de Deus em Jesus Cristo. Outra coisa, ele diz, nos mantermos firmes na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrando a compaixão para com aqueles que estão em dúvida, e mostrando o caminho da salvação em Jesus Cristo, e assim arrebatando-os do fogo eterno. Também ele diz, demonstrando misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne, pois Deus não suporta o pecado, contudo ama o pecador. Sempre adorando e glorificando em palavras e ações o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, que é poderoso para vos impedir e nos impedir de tropeçar e para nos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ou seja, o único Deus. E assim meditando e orando para que as nossas vidas podemos declarar a glória e a majestade do nosso Deus, domínio e poder de Jesus Cristo, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Assim como Judas declarou, nós devemos fazê-lo da mesma forma. Declarar o que Jesus tem feito em nossas vidas, testemunhar o que Jesus tem feito, a salvação em Cristo Jesus. E não deixarmos de fazer a obra de Deus como temos aprendido, como Deus tem nos revelado nas pregações aos domingos, assim como na escola dominical. Precisamos estar atentos a todas as coisas que o Senhor tem nos dado, nos aproximarmos de Jesus e evitarmos as armadilhas, nos tornarmos atentos e não lentos em ouvir, mas atento a tudo que o Senhor declarar ao nosso coração e vier nos ensinar. Amém? E nesse sentido é que eu convido a todos que conosco meditou nesta palavra para orarmos pela nossa igreja local, nesse sentido, e também por toda a igreja do Senhor Jesus, que vigiem e orem no guiar do Espírito Santo. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa vigiar e orar. E a nossa igreja local não é diferente, nós precisamos estar orando, precisamos estar atento a tudo ao nosso derredor. E as armadilhas que estão também sendo montadas serão aniquiladas, mas precisamos estar atento, ouvindo o guiar do Espírito Santo em todo o tempo. E é neste sentido que eu convido a todos agora a orarem. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.